Politeísmos, quase podcast, episódio 6. Toda vez que eu falo podcast eu sinto que eu tô fazendo propaganda enganosa, porque isso aqui dificilmente passa dos 20 minutos. Então quando eu falo podcast eu sinto que eu tô enganando vocês. Então a partir de hoje eu vou começar a falar quase podcast. Vocês já viram o título aí? Vocês já sabem do que se trata esse episódio, então vamos começar. A ideia aqui hoje não é ficar contando sobre mitologia dos matadores de dragão, e sim sobre os aspectos que isso traz, e os significados, obviamente. Esse mito é extremamente antigo e vem desde os proto-indo-europeus, onde o deus trovão Perknos e o primeiro guerreiro Trito matam a serpente da negação Nigiwi. Isso tudo tem a ver com o ato primordial da criação em si, que eu já falei lá no segundo episódio. Os irmãos cósmicos Manu e Emo fizeram o primeiro sacrifício para que, a partir do corpo do ser sacrificado, nosso Deus Supremo, Diaspter, pudesse criar o mundo, e junto com a criação do mundo vem a ordem cósmica e, consequentemente, o caos cósmico. Cara, entenda ordem cósmica como a lei divina ou a lei dos deuses. Do caos cósmico vem a serpente da negação, que é a representação do aspecto caótico intrínseco à existência, que tenta a todo custo roubar, entre aspas, para si própria a ordem cósmica. E esse aspecto sempre foi representado como uma serpente ou um dragão, dependendo da mitologia. A partir da criação da humanidade, nós recebemos um presente divino, o gado, e nós, como forma de retribuição, oferecemos uma parcela desse gado em sacrifício para os deuses, com o intuito de estabelecer assim uma comunhão entre homem e Deus, e mantendo a ordem cósmica. O problema, cara, surge quando a serpente Nigiwi, que eu falei, começa a roubar esse gado, cancelando essa relação entre homem e Deus e atrapalhando a ordem cósmica de prosperar. Daí surge o primeiro guerreiro, ou o primeiro herói, Trito, que recebe a ajuda do deus trovão Perknos para matar Nigiwi e pegar o gado de volta, justamente para poder, né, dar continuidade a esse ciclo de doações mútuas entre homem e Deus através desse ato heróico. Isso se estende para todas as religiões descendentes dos proto-indo-europeus. Nos Vedas temos Indra e Trita lutando contra Vritra. Na mitologia germânica e nórdica nós temos o deus trovão Thor lutando contra Jormungandr. Temos o herói Sigurdur lutando contra o dragão Fafnir. Na mitologia grega nós temos Heracles lutando contra a Hidra, recebendo, né, a ajuda de Atenas e Iolaus, enfim. Agora, por que tem sempre um deus trovão e um homem matando a serpente da negação? Em todos os panteões, o deus trovão é o guardião da ordem cósmica, assim como Thor. E todo matador de dragão é um fundador de linhagens, assim como Heracles e Sigurdur, que eu já citei. Aqui a gente une o útil ao agradável e temos o guardião da ordem querendo mantê-la e o homem visando se tornar um herói, uma lenda ou um semideus, trabalhando em conjunto com os deuses para manter a prosperidade do seu povo e a reciprocidade entre homens e deuses através do sacrifício. E essas coisas só são possíveis quando a ordem cósmica está intacta. O papel da serpente da negação é justamente separar os homens dos deuses para facilitar esse roubo e trazer assim a era do caos, a era da escuridão, o Kali Yuga ou o Ragnarok, porque enquanto nós estivermos em plena comunhão com os deuses, a ordem está muito bem protegida. Outro aspecto muito presente nesse tipo de mito é o uso do fogo. Normalmente é usado para cauterizar a ferida depois que o herói arranca a cabeça da serpente, para justamente evitar que ela se regenere. Isso basicamente significa o homem trazendo a luz para a escuridão, expulsando o caos, assim por dizer.
Esse tipo de mito serve para mostrar pra gente que quando paramos de oferecer sacrifícios aos deuses, deixamos de ser heróis e abdicamos de sermos guerreiros, o caos reina. A ordem é roubada e a humanidade perde a sua prosperidade completamente. Acho que acho que isso aí fica muito bem explícito se analisarmos os dias de hoje. Infelizmente nós nascemos num ponto, num contexto onde não tem mais o que fazer. O que resta pra gente agora é esperar a próxima encarnação de Vishnu para ele poder trazer a ordem novamente. Mas acho que ninguém aqui vai estar vivo para ver isso, enfim. Agora, falando sobre demônios e o motivo de não existirem demônios no politeísmo europeu. Muita gente confunde, por exemplo, os Jötuns da mitologia nórdica com alguma espécie de demônios, mas eles não têm absolutamente nada a ver com essas entidades. Jötuns são seres ou aspectos do universo que de alguma forma ameaçam ou bagunçam a ordem cósmica. Por isso que Thor tem essa rixa infinita com eles, porque por isso que ele persegue e caça essas criaturas, porque é o papel dele de defender a ordem cósmica, igual eu já falei. Vamos entender então a definição de demônio. Não confundam um demônio com daimon dos antigos gregos. Daimons são espíritos ou forças divinas, não tem nada a ver com entidades malignas. Eu vou usar aqui duas definições de demônio para ficar mais bem explicado. A primeira eu ouvi a menina Dramocracia falando no último episódio que ela gravou com o grandíssimo menino Anon da Silva, que é um dos ouvintes mais antigos do Minefrego e futuro esposo dela. Eles são calvinistas, então creio que o que eles disseram é de acordo com a doutrina e ensinamentos deles. E a segunda definição, eu pedi ajuda para o meu queridíssimo amigo menino coroa católico, que me mandou um áudio de 15 minutos me explicando somente essa questão dos demônios. Áudio mais longo que meus episódios aqui. Ele me mandou esse áudio me contando a visão católica que ele diz ser a visão verdadeira. Mas essa discussão se é verdadeira ou não, sabe, tanto faz. Não interessa aqui, porque o ponto não é esse. É só demonstrar o porquê seria completamente incoerente usar qualquer arquétipo de demônio, seja lá qual ele for, dentro do politeísmo europeu. Eu vou tentar resumir o máximo para não ficar muito longo. O que a democracia falou, pelo menos o que eu lembro que ela falou, é que o demônio é uma criatura maligna, um único ser que já foi derrotado por Deus na cruz, e as manifestações que ele faz na vida das pessoas é uma tentativa de deixar efeitos colaterais na humanidade, tentando afastar as pessoas de Deus de alguma forma. Menina Democracia, se você estiver ouvindo, se eu tiver entendido errado, me corrija aí nos comentários, que daí eu deixo fixado o seu comentário aí. Se quiser também dar toda a sua explicação completa sobre a existência do demônio, pode colocar aí nos comentários que eu fixo também. A explicação do Coroa, obviamente, está bem mais completa porque eu conversei direto com ele. No caso da democracia, eu só resumi um trecho curto do podcast dela, então com certeza ela tem uma explicação bem mais complexa e profunda do que isso que eu falei. Agora, o que o Coroa católico me disse é que existe o demônio supremo, digamos assim, que seria Satanás em si, e os outros demônios. Daí o entendimento desse termo varia de acordo com o contexto. Ele fala que antes da criação em si, houve uma pré-criação de cunho, devia falar de culto, de cunho totalmente espiritual, onde Deus começou a contemplar seus inúmeros e infinitos aspectos. E o primeiro deles foi Lúcifer, ou Serafim, né, a casta mais alta de anjos. Ele diz que todo demônio já foi anjo um dia, já foi um atributo de Deus, e esses atributos de Deus receberam nomes. E o exemplo que ele me citou foi de Michael, onde Mir significa quem como ou assim como, e El significa de Deus, ou seja, assim como Deus e não há outro como ele. Ele é esse atributo específico de Deus, diferente de todo o resto, enfim. Ele disse que a batalha entre os anjos caídos e os que não caíram foi uma espécie de debate, digamos assim, né, fazer uma analogia para
conceitos humanos. Foi uma espécie de debate e não uma luta com espada e porradaria e magia, e fogo e luz, igual a gente tem no nosso senso comum. Porque anjos são seres de pura inteligência e Lúcifer era o mais inteligente de todos ali, o mais perfeito de todos e o mais próximo de Deus. E ele também é o responsável pela queda de todos os outros. E como era uma existência puramente espiritual, não tinha como haver embate físico, somente intelectual. Ele diz que isso aconteceu num espectro que se chama eviternidade, e isso aconteceu por milhões de anos nesse meio tempo entre a contemplação de Deus a si mesmo e a criação do nosso mundo em si. Depois disso, Deus teria comunicado aos anjos que ele criaria o mundo físico e que a cereja do bolo, digamos assim, seria a humanidade em si, algo feito à sua imagem e semelhança, coisa que os anjos não são. E Deus também disse que os anjos serviriam aos humanos, e Lúcifer, ou Lucifer, não sei como é que se pronuncia, teria ficado extremamente pucto e malucto da cabeça com essa atitude e se revoltou, porque até ali ele era o ápice da criação. Daí Deus iria criar os humanos, que era algo meramente feito à imagem dele e não necessariamente próximo a ele como os anjos eram, e também não sendo de pura inteligência como os anjos, tendo uma natureza carnal. A visão de Lúcifer ou Lucifer era obviamente inferior, e a partir do livre-arbítrio dele, ele decidiu que aquilo não deveria acontecer e que Deus estava errado. E foi quando ele disse que preferia governar no inferno do que servir no céu. E a partir desse todo esse problema aí, um terço dos anjos caiu, e é desse um terço que caiu com Lúcifer, segundo ele, que vem os demônios no geral, e que esse é o motivo dos demônios odiarem os seres humanos. Dito isso tudo, acho que tá mais do que óbvio o motivo de não existir esse conceito de demônio no politeísmo europeu. Isso é algo intrínseco às doutrinas abraâmicas. Não existe o conceito de anjo e, consequentemente, não tem como existir o conceito de demônio pra gente. Todos os outros deuses menores que surgiram a partir de Deaspter são aspectos divinos. Absolutamente nenhum deles se tornou algo maligno ou foi entendido como maligno ou se revoltou contra Deaspter. Não há esse embate entre bem e mal espiritual. No nosso entendimento, as coisas que prejudicam os seres humanos ou tentam nos afastar de Deus, como a serpente da negação, não são forças malignas, são aspectos intrínsecos do universo que temos que combater, e aprendemos a combater essas coisas através da religião. Mas tem coisas que simplesmente não conseguimos controlar, como por exemplo a força do nosso planeta em si, né? Terremotos, tsunamis, erupções, etc. São coisas que realmente destroem o ser humano de fato, mas não são forças malignas, é algo que simplesmente existe. Não temos esse conceito de bem e mal, mas sim de certo e errado, e o errado não está ligado a algo ser maligno. O certo e o errado estão ligados ao senso de honra e dever que nós aprendemos dos ensinamentos divinos, do Havamol, do entendimento da mitologia traduzida no mundo real, vivendo no mundo natural, entendendo como é a nossa própria natureza, etc, etc. A serpente da negação, que eu falei mais cedo, também não tem nada a ver com demônios. Não é nenhuma entidade de fato. A serpente é uma mera representação. É um dos vários aspectos do caos em si. Jormungandr é a serpente da negação, e ela é filha de Loki, e Loki é o aspecto máximo do caos, ou seja, Jormungandr é apenas uma parte de Loki, é a forma, o método ou o meio que ele usa para danificar a ordem cósmica e tentar usurpar ela, entendeu? Existe um embate entre ordem e caos, mas não entre bem e mal. Você consegue entender a diferença aqui? Não é como se a ordem fosse o bem e o caos fosse o mal. Não existe isso. Não existem forças ou entidades que manipulam os homens para fazer o mal na Terra. O mal, entre muitas aspas, começa a existir a partir do momento que o homem deixa de seguir os ensinamentos divinos, mas não porque tem uma entidade influenciando para fazer isso,
mas sim por falta de intelecto, por não buscar desenvolver o logos dessa pessoa, sabe? Por não buscar Deus. É demérito da pessoa, não é mérito de uma entidade maligna, tá entendendo? Na nossa doutrina, o homem é seu próprio herói, assim como ele também é o seu pior inimigo. Tudo vai depender do caminho que ele escolhe seguir. Não acreditamos e nunca identificamos no mundo entidades que odeiam seres humanos, como o coroa católico disse, e que querem o nosso mal, sabe? A gente não conhece nada assim. O que existem são forças do universo agindo como elas devem agir e nada mais. Esse é o nosso entendimento politeísta europeu. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail ou uma mensagem no Telegram que vai estar aí na descrição. Um abraço e tchau, tchau.